Alô, alô, galera! Eu sou Juliano Maisano, estamos aqui com mais um programa BetBox Tips. Hoje eu vou dar as dicas de apostas para os jogos dessa sexta-feira, tá? É muito importante porque temos jogos decisivos aí para o Campeonato Brasileiro, né? Vamos para a tela então do nosso parceiro, o site VBet. Tá aqui, o VBet, e a gente tem dois jogos nessa sexta, né? Internacional e Fluminense, Palmeiras e Grêmio. Lembrando, aqui é o nosso novo QR Code da parceria com o VBet. Se você ainda não tem conta, use esse QR Code, tá? Abre a sua conta usando esse QR Code. Se você não consegue usar agora, porque você está assistindo no próprio celular, né? Você não vai conseguir ler o QR Code com o celular, você pode clicar no link que está na descrição do nosso vídeo também, tá bom? O link ou o QR Code vai para o cadastro no site do VBet e você faz o cadastro já, mesmo que você não deposite agora, já faz o cadastro com o nosso código, tá bom? Muito importante porque o pessoal do VBet vai ver que você é um espectador que veio através do nosso canal e eles vão continuar patrocinando. É muito importante para a gente ter esse patrocínio, tá bom? Lembrando que o VBet é um site de apostas internacional, muito estabelecido e está entre os sites que vão ser regularizados, tá, com o governo brasileiro. Então, o VBet está pagando a licença, está fazendo tudo o que precisa para estar certinho com o governo brasileiro. O Pix funciona muito bem para você depositar, para sacar, tá? Eu fiz saques aí muito grandes e foi menos de 5 segundos eu recebi na minha conta. Então, é 100% de confiança, tá bom? Vamos ao que interessa? Vamos falar desse jogo aqui, então. É Palmeiras e Grêmio, né? Palmeiras tropeçou aí, né? O Botafogo está na primeira colocação, o Palmeiras é o segundo, está cada vez mais distante, porque perdeu do Corinthians, empatou o jogo antes, né? E o Botafogo ganhou aí o seu último jogo contra o Vasco, tá bom? Então, é um jogo muito importante para a gente dar sequência aí e ver se o Botafogo garante o seu título ou se o Palmeiras vai continuar nessa briga, né? Ficou difícil aí para o Palmeiras, ficou um pouco mais distante. O Palmeiras jogando em casa contra o Grêmio precisa ganhar de qualquer jeito para tentar grudar aí no Botafogo, né? O Grêmio está fazendo um campeonato oscilando bastante, né? Teve o problema junto com o Inter e o Juventude, né? Porque tivemos as enchentes no Rio Grande do Sul no começo dessa temporada, os times ficaram aí sem muitas condições de jogo, né? Mas o Grêmio está aí na 11ª colocação, está tentando, já espantou, né? Claro, não tem mais chance de ser rebaixado, ficou um tempo ali nesse perigo do rebaixamento e quer aí se manter, tentar beliscar uma vaga aí para a Copa Sul-Americana, né? Para a Libertadores está mais difícil aí para o Grêmio. Então o Palmeiras vem com total motivação, porque ainda pode brigar pelo título brasileiro, né? É diferente do Grêmio aí que não tem tanta motivação nessa partida. Palmeiras jogando em casa, perdeu aí para o Corinthians o último jogo. É esperado que o time venha totalmente concentrado para essa vitória, tá bom? Mesmo porque não conseguiu fazer frente ao Corinthians e está sofrendo críticas, né? Porque o Palmeiras já está fora aí da Copa do Brasil, da Libertadores há um tempo e mesmo focado só no Brasileirão, não conseguiu segurar a onda, né? Então a gente aposta aí nessa vitória do Palmeiras, está pagando 1,46, tá? É um resultado que é o único resultado esperado, né, gente? Como eu falei, para o Grêmio não muda muita coisa, para o Palmeiras total precisa brigar aí para tentar mais um título brasileiro, tá bom? 1,46, eu acho que é a única aposta razoável aqui. Tem gente que quer apostar num handicapzinho, né? Eu acho arriscado a gente ir para o -1. Você vê que paga 1,72, aí o Palmeiras ganhar por 2 gols de diferença. Eu acho que só ganhar já tá mais que bom, né, gente? O Palmeiras também não tá lá essas coisas. 1,46 já fica bom. Vamos por outra partida, a gente estava vendo ali, é Internacional e Fluminense. Tá aqui, Internacional e Fluminense. O Internacional está na 5ª colocação, né? O Fluminense lá no meio da tabela na 14ª colocação. Situação um pouco parecida, né? Não tanto porque o Internacional não briga pelo título, mas briga para ficar aí entre os primeiros e conseguir uma vaga para Libertadores, né? Vem numa fase boa, já são 13 jogos sem perder para o Internacional, viu? 9 vitórias e 4 empates. O Fluminense 2 jogos aí que não ganha, né? Empatou a última rodada contra o Grêmio e perdeu antes para o Vitória, né? A gente não vai arriscar aqui no mercado de quem vai ganhar o jogo, né? No mercado de resultado, o Inter está favorito, como vocês estão vendo aí, né? 1,55 para a vitória. A gente acha que não vale a pena arriscar. Aqui a gente vai no número de gols, tá bom? A gente acredita no jogo
com mais de 1,5 gols. Vamos ver quanto que está pagando essas odds aqui, ó. Mais de 1,5 gols, está pagando 1,37, tá bom? O que que significa? Bom, precisa ter 2 gols nesse jogo. E a gente acha que vai sair 2 gols ou até mais, né? Por que que a gente acha isso? O Fluminense tem uma média de 2 gols, na verdade 1,9 gols, tá? Então a média do Fluminense é de 1,9, ou seja, acima de 1,5, né? E o Inter tem uma média maior de 2,3. Só que nos últimos jogos, né, como o Fluminense tinha necessidade de escapar do rebaixamento, porque estava ali flertando com o rebaixamento, né, e o Inter tinha a necessidade de subir na tabela para tentar brigar para essa vaga de Libertadores, os jogos desses dois times têm saído mais gols do que a média deles dois, né? Então tem saído aí mais de 2 gols aí nos jogos do Flu e do Internacional, né? Se você olhar nos últimos 11 jogos do Internacional, apenas um não teve 2 gols pelo menos, tá bom? Então, 10 dos últimos 11 tiveram 2 gols. Já o Fluminense, os últimos 4 jogos, 3 deles tiveram 2 gols ou mais, né? Esse jogo, no primeiro turno, que foi Fluminense Internacional, terminou 1-1, ou seja, tivemos exatamente 2 gols, tá? Então, a gente acha que acima de 1,5 gols, tá? Paga quase 1,40, fica sendo uma boa dica aí para esse jogo, tá bom? Vamos para a Europa e a gente vai começar falando da Superliga, né? A Super League feminina da Inglaterra, um campeonato que a gente sempre olha aqui, né? E a gente vai falar sobre esse primeiro jogo aqui, ó, Arsenal e Brighton, tá bom? O Arsenal é o atual campeão, não, desculpa, né? O Chelsea é o atual campeão da Superliga e os 3 times que são mais cotados para brigar novamente são o Chelsea, o Manchester City e o Arsenal, né? O Chelsea e o Manchester City brigaram aí ponto a ponto ano passado e o Chelsea terminou vencendo. Os times estavam empatados, a briga era pelo saldo de gols, né? E o Arsenal é aí, vamos dizer, o terceiro time que fica entre essa briga aí dos 3 que são favoritos, né? O Arsenal, então, é um dos times mais fortes e enfrenta o Brighton, que tem sido uma grande surpresa nessa temporada, né? Já tem aí 13 pontos e está na terceira colocação. O Brighton surpreendendo aí, né? Um time que era para ser de médio nível, mas está brigando ali melhor até do que esse próprio Arsenal, né? O Arsenal só venceu 2 jogos dos 6 nessa temporada, né? E fica aí na 5ª colocação, mas, né, é esperado melhor colocação desse Arsenal. Inclusive, é um time mais forte do que o Brighton, tá bom? O Arsenal é favorito para essa partida. Você vê que é muito favorito, né? 1,22 jogando em casa contra o Brighton. Só que a gente não vai nesse resultado e vou explicar por quê. O Brighton, como mostramos, vem muito bem, é a grande surpresa e a gente acredita que por esse amplo favoritismo do Arsenal, que não condiz à realidade, pelo menos diante do Brighton, vale a pena a gente pegar o handicap para o lado do Brighton, tá? A gente só não vai exagerar, né? Vamos de meia unidade aí no máximo, tá? Mas a gente vai pegar aí o handicap. Vamos olhar aqui, olha só, tá? No handicap de 2,5, tá? Que acho que já tá bem legal, paga 1,40, gente. 2,5 paga 1,40 para o Brighton. O que significa isso? A gente perde essa aposta se o Arsenal vencer por 3 gols de diferença. Tem que ser 3-0, né? 4-1. Aí a gente perde essa aposta. Se for 2 gols, uma vitória por até 2 gols, ainda assim a nossa aposta é vencedora, tá? Então, se o Arsenal vencer, por exemplo, foi 4-2, a gente ganha, porque precisava vencer por 3 gols de diferença para encerrar essa aposta, tá bom? Então, a dica é mais 2,5 no handicap a favor do Brighton. Tá? Nenhum jogo nessa Superliga o Arsenal venceu por 3 jogos, tá bom? Por 3 gols, desculpa. Em nenhum jogo dessa Superliga, né, que já temos 6, o Arsenal venceu nenhum time, né? Não venceu até agora por 3 gols ou mais. A maior vitória foi contra o West Ham, que é um time pior do que o Brighton, tá? E foi 2-0. Ou seja, não achamos que o Arsenal vai colocar 3 gols de diferença nesse Brighton, tá bom? Gosto muito dessa aposta, pagando 1,41. É uma ótima aposta para você pegar sozinha ou se quiser combinar numa dupla mais segura, tá bom?
aí suas odds vão aumentar bastante. Vamos para o outro jogo, que é justamente de um dos favoritos aí, né, que é o Manchester City. Tá aqui, Manchester City contra Tottenham. Manchester City vem aí de 5 vitórias, né? Olha aí, está em primeiro lugar no grupo. E o Tottenham tem uma vitória e 3 derrotas e um empate nos últimos 5 jogos. Você vê que tem aí 7 pontos na sétima colocação. O Manchester City com o Chelsea são os dois grandes favoritos. O Arsenal vem ali na terceira colocação teórica, né? Você vê que é muito favorito o Manchester City para 1,21 nesse jogo. Teve um empate, tá? São 5 vitórias e um empate nesses 6 jogos aí. O Manchester City não perdeu nenhum jogo. O Tottenham é um time médio, vai brigar no meio da tabela aí dessa Superliga Feminina, tá bom? São 12 times no total, o Tottenham tá aí no meio, na sétima colocação. O Manchester City é, com certeza, um dos melhores times aí da Superliga Feminina, é muito melhor que o Tottenham e jogando em casa, a lógica é que vença esse jogo tranquilamente, tá bom? Como paga muito pouco, a gente deixa duas opções. A primeira é o handicap, ou seja, para o Manchester City vencer por 2 gols de diferença, tá? Você vê que aqui no menos 1, paga 1,30 e o menos 1,5 paga 1,62, né? Mais que o dobro aqui do 1,30, né? Vamos sugerir com cautela o menos 1, ou seja, o Manchester City para vencer por 2 gols de diferença, mas se vencer só por 1, o dinheiro é devolvido, a aposta é anulada, tá bom? Então vamos sugerir essa aposta. Se você for no menos 1,5, aí tem que vencer por 2. Se acabar vencendo só por 1, você perderia a aposta, tá bom? Então a nossa dica oficial é o menos 1. E a outra dica é o halftime barra full time, né? Intervalo barra final do jogo ou meio tempo barra partida completa. Vamos ver como está pagando aqui, ó, meio tempo partida inteira. Manchester City barra Manchester City paga 1,62. Aqui o Manchester City tem que ganhar já no primeiro tempo, chegar no intervalo ganhando, tá? Então tem que chegar 1-0, 2-0, 2-1, tem que chegar ganhando no intervalo e vencer o jogo completo. Aí sim, paga bastante, 1,62, tá? Mas se acabar virando aí, empatado ou perdendo, a gente já perde essa aposta no intervalo, tá bom? Ficam sendo essas duas dicas, enquanto a gente vai para o voleibol, né? Sexta-feira é um dia meio parado no futebol. Vamos dar uma olhada no nosso voleibol, na Superliga. Vamos olhar a Superliga masculina primeiro? São José dos Campos contra o Praia Clube, né? O São José contra o Araguari Praia Clube, né? Você vê que o São José dos Campos é favorito, né? Não é aqueles super favoritos. Você vê que está na casa de 1,50 para a vitória do São José. E essa vai ser a nossa dica principal, tá bom? Vitória do São José dos Campos a 1,48. O São José... Qual que é a situação desse jogo? O São José perdeu aí seus 3 principais jogadores do ano passado, né? Eram o Felipe Roque, o Matheus Brasília e o Douglas Souza, né? Foram para outros times. Trouxe alguns jogadores, né, para para a sua escalação, como o levantador argentino Uriarte, né? E ainda assim é um time bastante competitivo. O Praia Clube é um time que estreou esse ano na Superliga, né? É um time muito tradicional no voleibol feminino, mas não tinha um time masculino e essa é a sua primeira temporada na Superliga masculina. É uma equipe nova para o voleibol masculino, né? A sua principal contratação foi o Oposto Franco, que veio do Guarulhos, né? Então, o Franco, que era um jogador já muito ligado ao Guarulhos, foi contratado por esse Praia Clube, que chega agora para brigar no masculino também, né? A lógica aqui é um jogo que vá para o lado dos donos da casa, o São José dos Campos, mas não vai ser fácil. Então, a primeira dica aqui é a vitória do São José dos Campos e a segunda dica é para que não seja um jogo fácil, não seja 3-0, né, para nenhum time, ou seja, uma partida de mais de 3 sets e meio. Né? Essa é uma aposta que não costumava ter aqui no VBET e hoje em dia já tem. Olha aqui, ó, total de sets, mais de 3,5, acima de 3 sets e meio, paga 1,42, tá bom? Vendo que a vitória do São José está 1,48, né? E para um jogo de 4 sets ou mais, 1,42, um pouquinho a menos, mas acreditamos que são duas boas opções, tá bom? São José não deve ganhar de 3-0, muito menos o Praia Clube, né? Então, se tiver aí
um set para cada time. Se for 3-1 ou 3-2 para qualquer lado, a gente já ganha essa aposta para ter 4 ou 5 sets, tá bom? Essa vai ser a dica e a gente vai para o voleibol feminino. Tem 2 jogos para a gente falar na Superliga Feminina, tá bom? Deixa eu achar aqui. Tá aqui. O primeiro deles é o Mackenzie contra Brasília, né? O Mackenzie estava na Superliga B, né? E subiu esse ano para a primeira divisão do voleibol feminino. Montou um time interessante, com jogadoras experientes que passaram por grandes times do voleibol brasileiro e até pela seleção brasileira, né? Como é a levantadora Fabiola do Mackenzie. Já o Brasília, nessa temporada, teve uma perda importante, que foi a oposta Amanda, né? Foi a melhor jogadora do Brasília no ano passado e foi contratada para o Minas. Então, o Brasília deu uma, vamos dizer, pioradinha aí sem a Amanda, enquanto que o Mackenzie vem aí, né, para a Superliga e se reforça, né? O Mackenzie é um melhor time no papel e joga em casa, por isso a gente acredita nessa vitória do Mackenzie. Está pagando 1,35, você vê que tem amplo favoritismo aí o Mackenzie, tá? A outra opção que a gente vai deixar nesse jogo é um handicap de sets, tá? Que não abriu no VBet, ele não costuma abrir, o VBet só costuma abrir o handicap de pontos, tá? Mas a gente não vai dar dica no handicap de pontos, e sim no handicap de sets, tá? Pode ser que abra amanhã, pode ser que só abra em outros sites. De qualquer forma, eu deixo a dica aqui. É menos 1,5 sets para o Mackenzie, tá bom? Ou seja, o Mackenzie precisa vencer por 3-0 ou 3-1 para ganhar essa aposta do handicap menos 1,7,5, tá bom? Menos 1,5 sets, handicap para o Mackenzie, né? Precisa ganhar de 3-0 ou 3-1. A outra opção, só vitória simples do Mackenzie, não importa por quantos sets, tá? A 1,35. O outro jogo que a gente fala é o Sesc Flamengo contra Pinheiros, né? Sesc Flamengo contra Pinheiros, você vê aqui muito favoritismo do Sesc Flamengo, né? A gente já falou desse Sesc Flamengo, que era um time que deu uma piorada esse ano, né? Inclusive já perdeu algumas partidas, né? Perdeu um pouco o nível, perdeu o orçamento, perdeu o investimento, não conseguiu montar um time tão forte quanto o ano passado. As suas 2 melhores atacantes saíram do time e não conseguiram repor, né, jogadoras à mesma altura, né? É um time, é uma equipe pior do que o Flamengo do ano passado, tá? Quando brigava de igual para igual pelo título dessa Superliga. O Pinheiros é um time médio para o nível aí da Superliga, para o nível de primeira divisão, né? É inferior a esse time do Flamengo, mas é um time que pode surpreender, né? Nessa Superliga, o Pinheiros venceu o SESI Bauru, que é um time melhor do que o Flamengo, tá? Então, o Pinheiros jogando contra o Flamengo não é essa zebra gigantesca de para pagar aí 1,14, né? Contra quase 5 que está pagando o Pinheiros. Agora, a gente vai na vitória do Pinheiros? Também não, né? Também não. O Flamengo é favorito, mas não é um time que vai ganhar fácil esse jogo, não, né? O que que a gente vai procurar aqui? Apostas que mostram que o Pinheiros vai propor um jogo mais disputado, tá bom? A gente acha, por exemplo, que ninguém vai ganhar de 3-0. Então, uma das apostas que a gente daria, que não tem aqui no VBet, é o handicap de sets a favor da zebra, né? A favor do Pinheiros, que era mais 2,5 sets para o Pinheiros, tá? Mais 2,5 sets para o Pinheiros significa, se o Pinheiros ganhar um set, né, a gente já ganha essa aposta. Então, por exemplo, se o Flamengo ganhar de 3-1 ou 3-2, a gente ganha essa aposta mesmo assim, né? Só não poderia ganhar de 3-0. Então, essa é uma das dicas. Mais 2,5 para o Pinheiros no handicap de sets, tá? Mais 2,5 sets. A outra é Pinheiros vence um set? Sim, algumas casas de apostas têm assim. Pinheiros vence um set, sim ou não? Ou Pinheiros vence mais do que meio set? Sim, né? Não tem aqui ainda aberta essa aposta, a gente só tem aqui o total de sets, tá? Mais de 3,5 ou menos de 3,5. Qual é a diferença aqui? Bom, caso desse uma zebra gigantesca e o Pinheiros ganhe de 3-0, né? Aí a gente perderia esse mais de 3,5, né? Porque foram só 3 sets. Tudo bem que o Flamengo é o amplo favorito, esse mais de 3,5 pode ser interessante se você imagina que o Pinheiros ganhe um set, né? Mas aí o Flamengo, né, não poderia
perder de 3-0. De qualquer forma, a mentalidade é essa. Não vai ser 3-0 para o Flamengo, tá bom? Pode ser 3-1, pode ser 3-2, ou pelo menos o Pinheiros ganha um 7. Essa é a mentalidade. Como aqui no VBET não tem essa opção, só tem, por exemplo, o vencedor do primeiro set, né? Não diz aqui necessariamente que o Pinheiros ganha um set. O mais próximo que a gente encontra seria o acima de 3 sets e meio mesmo, tá bom? Mas, lembrando, a aposta oficial seria para Pinheiros ganhar um set ou handicap mais 2,5 sets para o Pinheiros, tá bom? Pessoal, com isso a gente encerra, né? E você vai ver nossas dicas para o fim de semana a partir de amanhã, né? Eu volto amanhã com dicas para o sábado e depois eu volto com dicas para o domingo. Vocês fiquem ligados nas nossas redes sociais, né? O Instagram tem posts exclusivos, é só ir lá no Instagram e procurar por @BetBoxTV. E no YouTube tem os programas inteiros, os programas na íntegra, se você perdeu alguma parte. Só procurar lá no YouTube, @BetBoxTV, e você vai ver todos os nossos programas. Combinado? Amanhã eu volto com mais dicas. Tchau, tchau.